Discernimento espiritual. Seja muito bem-vindo a conhecer o mundo de Deus na prática através da Bíblia. Você sabia que, entre tantos dons, nós devemos buscar o dom do discernimento de espírito? Esta é uma ferramenta que se faz muito necessário em meio às batalhas, em meio à vida. O discernimento espiritual é questão de necessidade. Vou te explicar um pouco mais sobre a necessidade do discernimento espiritual. Você sabia que o diabo usa até mesmo a palavra de Deus? Em meio às verdades, é claro, mas ele faz uso da palavra. Veja, a Bíblia vai dizer aqui em Mateus capítulo 4 que Jesus foi submetido a uma prova. No capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Então aqui a Bíblia já está revelando que a nossa luta é conforme o apóstolo Paulo falou. Não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes da maldade, ou seja, contra Satanás e seus demônios. Então Jesus foi conduzido por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então não se engane. Por trás de toda situação existe uma ação espiritual, tanto do bem como para com o mal, porque Deus é espírito, o diabo também é espírito. Então nós devemos considerar o mundo espiritual. Por trás de toda e qualquer situação, nós devemos, antes de qualquer coisa, considerar o mundo espiritual. Então, nesta prova que Jesus estava no deserto, a Bíblia vai dizer que o diabo chegou a ele, o tentador chegou a ele e de pronto disse para ele: Se tu és o filho de Deus. Ou seja, aqui é a necessidade do discernimento. O diabo já chegou tentando colocar dúvida. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, se você tiver o discernimento, você vai perceber que o inimigo ele lança dúvidas. Ele lança dúvida a respeito do teu chamado, do teu ministério e de tantas outras coisas. E o diabo seguiu tentando. Aí a Bíblia diz que em um arrebatamento de espírito, o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e disse para ele: Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem para te guardarem. Olha o diabo usando a palavra. Então toma cuidado. Quando eu estiver falando aqui, ou quando alguém falar alguma coisa em nome de Deus, vá conferir na palavra. Vá conferir na Bíblia se não é apenas uma meia-verdade, se não é apenas um texto isolado, porque o diabo usa a palavra também em meias verdades. Por isso a necessidade de você ter o discernimento de espírito. Muito bem. Então o diabo seguiu tentando Jesus. Disse para ele: Todas as glórias, os reinos do mundo eu te darei, se você me adorar. Se prostrar, se ajoelhar e me adorar. E aí Jesus, cumprindo a palavra, disse para o diabo: Está escrito, somente ao Senhor te prostrarás, só Ele adorarás. Ou seja, Jesus estava usando a palavra. Jesus, com discernimento espiritual, usou a palavra para se defender dos ataques de Satanás. Por isso você tem que conhecer a palavra. Você tem que usar a palavra. A palavra é a espada do Espírito. E é com ela que nós vencemos os ataques de Satanás. Certo? Então, perceba que dentro desse texto que nós lemos, nós vimos a grande necessidade do discernimento. Então busque, ore. Isso são ferramentas que Deus tem à disposição para que nós tenhamos uma vida de triunfo, uma vida bem-sucedida. Busque discernir,
o que está à sua volta, o que tem batido na sua porta, o que tem entrado na sua casa, o que tem entrado no seu coração, as dúvidas, as tentações. Busca discernir, que eu tenho certeza que através do discernimento espiritual você vai ver, você vai enxergar, você vai perceber os ataques do diabo contra a sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, comente aí, curta, compartilhe e nos acompanhe para novos conteúdos.